Olá pessoal, tudo bem? Estou aproveitando, fazendo a gravação logo das duas atividades para ficar tranquilo. Já dando um exemplo também para vocês, né? Que quando a gente tem uma atividade para fazer, a gente não deixa para amanhã, a gente faz logo hoje, tá bom? Então, estou fazendo logo aqui as duas orientações para que vocês possam ter acesso e ter facilidade na hora de fazer as atividades de ciência da religião. Na atividade de hoje, essa segunda atividade do eixo dos direitos humanos, nós vamos responder algumas questões novamente, né? Mas vamos ler um texto muito bacana, um texto bem explicativo sobre a questão da diversidade religiosa e dos direitos humanos. Lá no primeiro momento nós vimos a questão da Carta mesmo dos Direitos Humanos, alguns pontos importantes com relação a isso e respondemos algumas atividades com relação à religiosidade, ao direito humano do cidadão a escolher, a ter a sua religião, certo? Aqui nós vamos dar continuidade a esse estudo, vendo a questão das possibilidades que existe e da diversidade religiosa que existe, principalmente no nosso país, o Brasil. Tá certo? Então, eu coloco lá para vocês a atividade, né? Eu quero ler só essa passagem aqui, esse textinho de Nelson Mandela, que eu achei muito interessante e vocês vão poder discutir ele também nas atividades. O texto diz: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Isso é um texto de Nelson Mandela. Então, nós vamos meditar, ou seja, nós vamos pensar, nós vamos refletir sobre esse texto e vamos também fazer a leitura do artigo sobre a diversidade religiosa e os direitos humanos. Depois de fazer essa leitura, você vai poder então responder à atividade como eu coloquei aqui, certo? Então nessa atividade vai ser muito fácil porque vai ser marcar verdadeiro ou falsa, né? Verdadeiro ou fácil mesmo, né? Porque é bastante fácil a atividade. E aí eu coloco algumas frases que foram tiradas do texto. Obviamente, como tem a falsa, algumas foram tiradas do texto em parte. Uma parte não foi. E a resta você ler o texto e poder observar qual é a falsa. Ou seja, que tem coisa lá na frase que não está presente lá no texto, tá certo? Nós temos a primeira, na primeira atividade, na primeira questão, nós temos a liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais da humanidade, como afirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual somos signatários. Aí você vai entender, né, que esse somos o Brasil. O país, o Brasil, é signatário, ou seja, segue, atesta, aprova os direitos humanos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Na segunda questão, na segunda questão, nós vamos ter algo parecido com isso, certo? Na segunda questão, nós temos a pluralidade construída por várias raças, culturas e religiões permite que todos sejam iguais, não levando em conta suas diferenças, pois ninguém é diferente de ninguém. Isso é uma afirmativa verdadeira ou falsa? Você vai ler o texto e lendo você vai decidir baseado no texto, certo? A terceira afirmativa diz que no Brasil de hoje a intolerância religiosa produz guerras e matanças. Entretanto, muitas vezes o preconceito não existe e se manifesta pela humilhação imposta àquele que é diferente. Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Você vai também poder analisar e responder de acordo com o texto. E a última, que traz essa citação de Nelson Mandela que eu falei, que diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. É Nelson Mandela. Essa aqui não é verdadeira e falsa. Essa aqui você precisa escrever alguma coisa. Ele diz: diante do que escutamos ou do que estudamos sobre direitos humanos e religião, faça um comentário sobre o pensamento de Mandela. Ou seja, a gente já viu a atividade da primeira semana sobre direitos humanos, já vimos a carta, né, Declaração dos Direitos Humanos, vimos agora mais um artigo. Diante de tudo isso que você viu e diante do que Mandela falou aqui,
faça um comentário acerca desse pensamento. O que que você acha que ele quis dizer com isso? Com que ninguém nasce odiando ninguém por conta da cor da pele, da religião ou de qualquer outra coisa, né? Mas que o ódio é uma coisa que você aprende através da cultura que você vai adquirindo durante a sua vida. E ele diz que também, se eles aprenderam a odiar, eles podem aprender a amar. O que é que você pensa sobre isso? Você vai responder e assim nós teremos concluído a nossa atividade com muita tranquilidade. E eu espero que vocês se dê muito bem nisso aí, tá bom? Então vocês vão responder ou no Google Classroom, aliás, desculpa, toda vez eu quero falar com o Classroom porque dou aula no estado com essa plataforma. Mas enfim, vocês vão responder no formulário do Google, que a gente sempre usa, ou você vai escrever no seu caderno, tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp para que eu possa acompanhar a sua aprendizagem, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.